Ok, bom dia a todos os nossos amigos. Estamos aqui nos nossos estúdios do atualidadesdodireito.com.br. Hoje nós temos o nosso 4º congresso virtual na área criminal. Vamos falar Fernando Capês, que fala agora, Rogério Sanches, que já está aqui, Ivan Marques da Silva e Luiz Flávio Gomes, eu, que estarei fazendo o fechamento. Cada um de nós tem um tema. Fernando Capês vai falar de prisão e provas ilícitas, que é que tem aí agora de recente, de novo, como é que está se encaminhando esse tema de prisão e provas ilícitas. Rogério Sanches vai falar de várias leis. Leis de prescrição dos crimes sexuais, crime organizado, organização criminosa, crime de extermínio de seres humanos e nova detração penal. Ivan Marques da Silva, atendimento médico de emergência, identidade genética e lei da Copa do Mundo. E eu falarei de embriaguez ao volante. Suas perguntas podem ser formuladas no seguinte e-mail: dúvidas@atualidadesdodireito.com.br. dúvidas@atualidadesdodireito.com.br. Issue. Entidades conveniadas. Vou agora anunciar algumas das nossas entidades. Ao longo aqui deste nosso congresso, eu vou anunciando todas as entidades. De princípio, já anunciarei algumas nesse instante e que estão nesse minuto conectados conosco, assistindo a este congresso. Se você, na sua entidade, tem intenção de fazer um convênio conosco, convênio@atualidadesdodireito.com.br. convênio@atualidadesdodireito.com.br. Pois bem, dentre tantas associações de delegados de polícia de São Paulo, do Paraná, de Pernambuco, dentre outras, academias de polícia de São Paulo, depois Ordem dos Advogados do Brasil, dentre tantas, Pernambuco, todo o estado de Pernambuco, várias subseções, dentre elas Votuporanga, São Paulo, Barreiras, Bahia, unidades LFG, incontáveis unidades, dentre elas Santos, Sorocaba, Bauru, Espírito Santo do Pinhal, Votuporanga, Montes Claros, Aracaju, Ponta Grossa, Maceió, Faxinal, do Soturno e Dourados. Universidades e faculdades de Direito, muitas, dentre elas, Faciluz, da Uniesp, Ilha Solteira, Faculdade Nordeste, FAINOR, Vitória da Conquista, Faculdade de Pato Branco, FADEP, Paraná, Eduvale, Avaré, FAMetro, Manaus, FANESE, Aracaju, Sergipe, Unibalsas, Balsas, Maranhão, Faculdade Carlos Drummond, aqui em São Paulo, Unesc, União de Ensino Superior de Campina Grande, URI, Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, lá em Santiago. Em síntese, dentre tantas faculdades, depois eu continuo minha lista. Eu gostaria, então, de parabenizar todos, porque nesse minuto nós vamos desfrutar desta extraordinária intervenção de Fernando Capês, que é procurador de Justiça em São Paulo, como todos nós sabemos, e mais, Fernando Capês tem uma longa história, nós dois, longa história de parcerias, de palestras juntos, é autor de vários livros, processo penal, consagradíssimo autor em todo o Brasil. Nós vamos até sortear um livro dele, é lá o Código Penal, que você vê agora. Nós vamos sortear daqui a pouquinho. E mestre, doutor e, todos nós sabemos, hoje também está fazendo uma carreira extraordinária, maravilhosa, no campo político. Muito hábil, muito competente e acaba, então, articulando com todo mundo. Fernando Capês. Avante, avante. Vamos que vamos. Muito obrigado, Luiz Flávio. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer essa oportunidade, parabenizar o professor Luiz Flávio Gomes, como todos já sabem, um dos maiores juristas do país e, acima de tudo, um grande exemplo para todos nós, para você, para mim, para todos. Eu conheço o professor Luiz Flávio Gomes, a gente nem gosta de falar muito de data, mas há mais de 20 anos. E todo o sucesso que ele tem obtido é absolutamente justificável e merecido. Desde o tempo em que ele se levantava de madrugada para preparar suas aulas, ia exercer a judicatura, juiz de direito que foi, depois de ser membro do Ministério Público, delegado de polícia, e sempre colocou o trabalho como meta principal. É um exemplo e eu realmente tenho o privilégio de privar desta amizade. Quero também cumprimentar aqui meu amigo que se encontra, grande professor, brilhante jurista, professor Rogério Sanches, meu colega de Ministério Público,
prazer muito grande, um carinho, parabéns pelo seu trabalho e digo o mesmo com relação ao Luiz Flávio Gomes. Coloca o trabalho como meta principal de vida e todos os frutos que você tem obtido são merecidos. E para mim, uma satisfação. Nós vamos falar o tempo é curto e tem que ser dinâmico, então nós vamos direto ao ponto. Eu vou falar de um tema que mais do que nunca se torna emergencial, urgente e atual. A tutela constitucional dos direitos do investigado e dos direitos do acusado no processo penal. Do Estado democrático de direito, perfil político constitucional adotado pela Carta Constitucional de 5 de outubro de 88, que completa 25 anos este ano, decorre um gigantesco princípio, que se chama princípio do devido processo legal, e que o professor Antônio Scaranci Fernandes e outros eminentes juristas melhor nominaram de princípio da devida persecução penal. Porque falar em princípio do devido processo legal, que na verdade seria o due process of law, o justo processo legal, seria diminuir o alcance deste vetor de proteção constitucional. O processo, como se sabe, só inicia a partir da aceitação pelo juiz da acusação formal apresentada pelo Ministério Público ou pelo querelante. Somente após o recebimento da denúncia ou queixa é que se instaura o processo. No entanto, o plexo de garantias aos direitos individuais não se limitam à fase pós-recebimento da denúncia ou queixa. Não se limitam à instalação do processo, mas ocorrem desde o início da persecução penal. Desde o momento em que o Estado praticou o primeiro ato oficial, que dá início à investigação, que dá início aos atos de perseguição da prova, de elucidação da autoria, da materialidade e do delito. Desde o primeiro momento, na instauração do inquérito policial, na lavratura do auto de prisão em flagrante, quando começa a persecução penal, já há um rol infindável de direitos e garantias a tutelar ou investigado decorrentes do Estado Democrático de Direito. Portanto, do Estado Democrático de Direito decorre um gigantesco princípio chamado princípio da devida persecução penal. E para que a persecução penal, e não apenas o processo penal, para que toda persecução penal esteja consentânea com o Estado Democrático de Direito, esta devida persecução penal é informada por vários subprincípios. E nós vamos escolher aqui 2 pontos nevrálgicos, 2 pilares básicos de sustentação da devida persecução penal. Os 2 momentos mais dramáticos de toda a persecução penal. A prova e a prisão. Com relação à prova, nós começamos, já que estamos iniciando um enfoque principiológico, com o artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal. O artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal estabelece a garantia de que são inadmissíveis as provas obtidas por meios ilícitos. Isto quer dizer que o Estado tem o dever constitucional de promover a proteção eficiente do cidadão. O Estado está proibido de dar proteção deficiente ao cidadão. É o princípio da proteção eficiente. O artigo 5º caput da Constituição Federal obriga o Estado a proteger de modo eficiente a vida, a liberdade, a honra, o patrimônio e todos os direitos do cidadão. Ocorre que para exercer esta proteção, o Estado deverá fazê-lo obedecendo às regras de limitação constitucional. O Estado, no afã de proteger bens e valores, no afã de proteger direitos fundamentais,
não pode afrontar estes mesmos direitos no decorrer da persecução penal. E, no que diz respeito à prova, o artigo 5º, inciso 56, que é a proibição das provas ilícitas, é um princípio que decorre da devida persecução penal e está arrimado no Estado democrático de direito. Vamos ver o que diz o Código de Processo Penal. Já vimos o princípio constitucional. Vamos ver agora o que a legislação infraconstitucional, de acordo e seguindo as orientações desse comando maior, estatui. Põe na tela, Amaral, artigo 157 do Código de Processo Penal. Maravilhoso. Eles conseguem ver, porque eu daqui não estou enxergando. Que beleza. Artigo 157. Aqui. Oh, que beleza, que alegria. São inadmissíveis. Vamos ler juntos. Devendo ser desentranhadas do processo as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. Agora, são 8h19 da manhã, você ainda está com sono, está lutando contra as pálpebras que se fecham. Por essa razão, eu vou ousar repetir o caput do artigo 157. São inadmissíveis, repetindo o comando constitucional, devendo ser desentranhadas do processo. Aqui o legislador já dá uma destinação a estas provas ilícitas levadas ao inquérito ou ao processo. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas. O que são provas ilícitas? Assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. Volta comigo, Heitor. Muito bem. Estamos com 18 câmeras instaladas aqui. Uma maravilha. Qualquer hora eu vou mudando o enfoque, tá certo? Então, são inadmissíveis essas provas. Agora, o que são provas ilícitas? A doutrina, você sabe, faz a distinção entre provas ilícitas e provas ilegítimas. Provas ilícitas são aquelas obtidas mediante a prática de um crime. Uma confissão obtida mediante a prática do crime de tortura. Uma interceptação telefônica praticada mediante o crime de interceptação ilegal de comunicação telefônica. Também são consideradas provas ilícitas aquelas que, mesmo não tendo sido obtidas por meio da prática de um crime, afrontam normas de direito material e princípios constitucionais. Por exemplo, uma gravação ambiental de uma conversa que exponha o outro interlocutor a um vexame insuportável, afrontando o princípio da intimidade da vida privada, ou melhor, a garantia e proteção da intimidade da vida privada. Artigo 5º, inciso 10. Então, as provas ilícitas ou decorrem da prática de um crime ou da afronta a um texto constitucional. As provas ilegítimas são aquelas que violam, desatendem um preceito processual. Por exemplo, no plenário do júri, o Ministério Público ou a defesa apresentam um documento que não está juntado aos autos nem foi comunicado à parte contrária com 3 dias de antecedência. Uma prova que é produzida para a comprovação do corpo do delito, da materialidade delitiva, mas que não é por meio do exame de corpo de delito num crime que deixou vestígios. Uma prova com relação ao estado de pessoas que não obedece às mesmas formalidades da lei civil. Não há prática de crime, não há afronta a princípio constitucional, mas desatendimento a uma norma de caráter processual. Violou norma material, ilícita. Violou norma processual, ilegítima. A prova ilícita e a prova ilegítima são espécies do gênero prova proibida, prova ilegal, prova vedada. Portanto, as provas ilegais, vedadas ou proibidas comportam 2 espécies.
provas ilícitas e provas ilegítimas. Pois bem, o legislador, a partir da reforma do Código de Processo Penal de 2008, desconsiderou essa distinção doutrinária e limitou-se a dizer as provas obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. Pode voltar comigo. Sem distinguir se essas normas legais são processuais ou são penais. A meu ver, aproximou-se da norma estatuída no artigo 5º, inciso 56, que proíbe as provas obtidas por meios ilícitos. E deixou essa distinção acadêmica de lado. Portanto, qualquer prova que afronte a Constituição ou ordenamento infraconstitucional é considerada uma prova ilícita, seja a norma violada processual ou material. Muito bem. Então, prova produzida com violação a regras de direito material ou processual é prova ilícita e deve ser desentranhada dos autos. Vamos então ao parágrafo 1º. Tudo derivando do princípio constitucional que deriva da devida persecução penal que está rimada no Estado Democrático de Direito. Parágrafo 1º. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas. Volta para mim. As provas que são lícitas em si mesmas, as provas que foram produzidas com absoluta observância das normas legais ou constitucionais, mas que, na sua origem, foram produzidas a partir de uma prova ilícita, originalmente, elas são consideradas provas lícitas em si mesmas, mas ilícitas por derivação. Esta é uma decorrência do artigo 573, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, que prevê o princípio da causalidade ou consequencialidade. A nulidade de um ato provoca a nulidade de todos os atos que dele são consequência, que a partir dele foram produzidos. Então, nós vamos tratar aqui no parágrafo 1º do que acontece com as provas ilícitas por derivação. Consideradas ilícitas porque, na sua origem, foram provocadas a partir de uma prova ilícita. Vamos ler? São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Eu estou acompanhando aqui no monitor, o tempo está passando rapidamente, mas eu sou obrigado a fazer a leitura mais uma vez. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não houver nexo de causalidade entre a prova ilícita originária e a produzida posteriormente, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Vamos lá. Bom, trata-se das provas ilícitas por derivação, e elas, pela nossa legislação, agora são consideradas expressamente como provas ilícitas. Elas estão assentadas na teoria dos frutos da árvore envenenada. Uma árvore envenenada, que é a prova ilícita na sua origem, só pode produzir frutos envenenados. De maneira que o veneno que está na origem contamina tudo o que desta origem decorrer. Então, uma prova ilícita na sua origem, uma árvore envenenada, vai afetar todas as provas derivadas dela, que também passam a ser frutos envenenados. Qual a origem disso? Toda doutrina aponta a origem num caso histórico da Suprema Corte norte-americana, Silverthorne Lumber Company, uma empresa, contra os Estados Unidos. Silverthorne Lumber Company versus United States, contra os Estados Unidos, em 1920, em que
uma prova derivada de uma ilícita originalmente não foi aceita. Na verdade, esta teoria é muito mais antiga. Ela remonta aos próprios tempos bíblicos. Em Mateus, capítulo 7, verso 17, lá se encontra uma árvore má só pode dar frutos maus, enquanto uma árvore boa dá frutos bons. De maneira que não se admite a prova que seja ilícita na derivação. Por exemplo, mediante tortura, obtém-se uma confissão. E nesta confissão, são informados uma série de dados e documentos que podem levar ao esclarecimento do fato. A partir das informações obtidas mediante a confissão provocada por tortura, obtém-se regularmente uma interceptação telefônica, uma busca e apreensão, ilicitamente neste momento, a apreensão de documentos. Como tudo se originou de uma árvore envenenada, uma prova ilícita, uma confissão obtida mediante tortura, tudo que decorreu também passa a ser considerado ilícito. Muito bem. Quais são as exceções? Primeira exceção, quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras. O que significa quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras? Parece até supérfluo esse dispositivo. Rogério, se não tem nexo de causalidade entre umas e outras, a segunda não é derivada. É uma conclusão lógica. Me parece que aqui, nesta primeira parte do parágrafo primeiro, nós estamos falando, ao contrário do que a redação sugere, da teoria da fonte independente de prova. Independent Source Limitation. Ou seja, se a prova deriva de uma fonte independente daquela que produziu a ilicitude, a prova deverá ser admitida. Então, nós temos aqui, por exemplo, um bom exemplo de Independent Source Limitation, aquele caso da Murray versus a Suprema Corte norte-americana, em que havia paralelamente duas situações muito distintas. A polícia, o FBI, suspeitando que havia tráfico de drogas no armazém geral, entra sorrateiramente, ilicitamente, observa as drogas armazenadas ali e não mexe em nada. Se retira. Em seguida, pede uma busca e apreensão. E, mediante essa diligência de busca e apreensão, obtém a prova necessária. A fonte que produziu aquela prova foi independente. E sendo independente, ainda que haja um nexo mínimo, ela é considerada independente e, por conseguinte, aquela apreensão é válida. Para a Polícia Civil e a Polícia Federal investigam paralelamente um crime quando há uma certa confusão quanto à competência, definição de competência. Uma obtém ilegalmente a prova e a outra, paralelamente, obtém legalmente esta prova. Houve independência entre as fontes. Havendo independência entre estas fontes, deve ser admitida a prova. Mas vejam, é necessário a inexistência de nexo causal. Se houver nexo causal entre a ilicitude na origem e a prova subsequente, não há que se falar em fonte independente, mas na própria aplicação da teoria da conditio sine qua non. Se aplica o critério de eliminação hipotética. Apaga a prova na origem. Se ao apagar a prova na origem desapareceu a prova derivada, não pode se alegar a teoria da fonte independente. Agora, vamos já para o encerramento, porque nós são 30 minutos, eu tenho ainda um tempinho. Então, vamos prosseguir. O gostoso é isso aí, Rogério, é o dinamismo, né? Você fala rapidamente, senão fica aquele blá 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 e se torna enfadonho. Então, vamos prosseguir. A segunda exceção, a primeira é da inexistência de nexo causal, ou seja, se a prova foi produzida também por uma fonte independente. Agora a segunda. Vamos prosseguir no parágrafo primeiro.
ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Você não está enganado não, Capês? Não é essa que é a fonte independente? Não, eu acho que o legislador fez uma bruta confusão aqui. Ele fala fonte independente quando ele quis falar de outra teoria adotada pela Suprema Corte Americana. A fonte independente é aquela que trata da inexistência de nexo causal. Uma fonte é independente da outra. A prova derivou de uma fonte que não tem relação com a fonte ilícita, cujo veneno a contaminaria. Agora aqui, vamos voltar? Ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Mas você acabou de ler, por uma fonte independente das primeiras. Sim, mas vamos ver o que isso significa. Parágrafo 2º. Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução, seria, corta para mim, seria, corta para lá, seria, corta para mim, seria, corta para lá, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. Nós estamos fazendo aqui um juízo de probabilidade. Uma coisa é você ter duas provas em que a prova derivada decorreu de uma que é independente em relação à prova ilícita, a árvore envenenada. Portanto, decorreu de uma fonte independente, sem nexo de causalidade. Independent Source Limitation. Limitação, proibição, exclusão em razão da fonte independente de prova. A outra é de uma... Vamos ler de novo? Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe próprios da investigação e instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto. Esta é uma derivação do princípio básico da fonte independente, mas cujo nome é teoria da descoberta inevitável. Inevitable Discovery Limitation, ou Doctrine. Mais ou menos é o seguinte: fosse o que fosse, acontecesse o que acontecesse, ou como diria o saudoso Frank, haja o que houver, houvesse o que houvesse, a prova acabaria sendo encontrada de todo jeito. Este dispositivo, que é a cláusula da descoberta inevitável, é perigosíssima e deve ser interpretado com cautela e restritivamente. O princípio da proibição das provas ilícitas está catalogado no rol dos direitos fundamentais. Isso tem um comando hermenêutico, interpretativo. Toda discussão deve ser interpretada no sentido da tutela dos direitos fundamentais do investigado ou do réu. De maneira que, se nós começarmos a fazer um juízo aleatório de probabilidades, bom, de um jeito ou de outro eu ia acabar conseguindo mesmo, é preciso, acaba sendo violada a garantia constitucional. Então, veja uma questão interessante. A base disto aqui, e isso também vale como um vetor interpretativo, foi um caso ocorrido em 1984. Nix versus William. Uma garotinha desapareceu. Suspeitava-se que ela tivesse sido estuprada e morta. Vamos procurar então o corpo. Um suspeito é preso numa cidade, que não é a cidade onde suspeita-se ter havido crime, e onde todas as investigações estão centradas. Ele é preso em outra cidade. Preso nessa outra cidade, ele vai ser trazido em custódia
para a cidade onde se investiga o fato, a fim de, nesta cidade, ser interrogado. Os investigadores americanos assumem um compromisso com o defensor. Não precisa acompanhar o investigado. Nós nos comprometemos a não interrogá-lo no trajeto, a só interrogá-lo quando ele chegar aqui. Bom, no caminho, aquele bate-papo, o cara relaxou e em crimes bárbaros sempre há uma certa vaidade do criminoso de contar detalhes. Ele se orgulha do que fez. Ele pratica um latrocínio, no dia seguinte ele está contando tudo na mesa de sinuca do boteco. Peixe morre pela boca. No trajeto, ele foi contando tudo. Até informou onde estava o corpo da menina. Portanto, um caso extremo. A polícia vai e localiza o cadáver, o corpo, exatamente aonde ele informou. De forma ilegal, de forma ilícita, contrariando a 5ª emenda da Constituição Americana. Bom, o tribunal entendeu o seguinte, olha, ainda que o corpo tenha sido encontrado a partir de uma informação obtida ilicitamente, portanto, a informação obtida ilicitamente é a árvore envenenada. E a partir dessa árvore envenenada, com nexo de causalidade, produziu-se a prova em si mesma lícita, que é o encontro do corpo. Tudo para dizer, esta é uma prova ilícita por derivação. Fruits of the poisonous tree. Fruto da árvore envenenada. Tudo para dizer. Não é uma fonte independente, é uma fonte dependente. Não pode alegar independent source. A fonte é dependente. Tem nexo causal. Mas aí levantaram a tese da teoria da descoberta inevitável. Inevitable discovery source. Por quê? Porque no local havia mais de 200 pessoas cercando e rastreando cada centímetro quadrado. Elas caminhavam em sentidos opostos, rastreando toda a área, e havia um juízo de certeza de que o corpo seria encontrado de um jeito ou de outro. Por esse conceito de fonte independente, que está no parágrafo 2º, nós não temos a teoria da fonte independente, mas a teoria da descoberta inevitável. Ora, como se trata de um juízo de probabilidade, e como o rol de direitos fundamentais comporta a proibição das provas ilícitas, a interpretação tem que ser no sentido restritivo. E por esta razão, somente quando já havia sido iniciada a produção de uma prova lícita, somente quando ela já estava em andamento, licitamente, e aí vem abruptamente a prova ilícita e interrompe, somente quando aquela prova ilícita, por outros meios completamente diferentes, já estava próxima de chegar àqueles dados, é que se admite a restrição a este princípio. Vamos ao parágrafo 3º. Preclusa a decisão de desentranhamento, a prova será destruída. Volta para cá. Então nós temos hoje a prova ilícita, que é nula, a prova ilícita por derivação, que também é nula, a prova ilícita por derivação, que não é derivada, mas decorre de uma fonte independente, e por esta razão é admitida, e a prova que decorre da árvore envenenada, decorre daquilo, mas como havia uma outra prova lícita completamente diferente, que já estava conduzindo inevitavelmente aquele resultado, admite-se como exceção. Esta é uma visão importante. Nós chegamos aos nossos 30 minutos, e agora, na sequência, haverá 1 minuto de perguntas, e depois eu volto com o segundo tema, que é sobre a prisão. Muito obrigado. Voltamos agora com um outro tema. Centraliza para mim, querido. Obrigado. Centraliza para mim. Só para eu me sentir mais... Obrigado.
voltamos agora com outro tema que é sobre a prisão. Recentemente, a Lei 12.403, de 4 de julho de 2011, provocou sensíveis mudanças no texto da prisão. E é importante que a gente comece a analisar sobre este novo prisma. Então, direto ao ponto. A prisão processual é aquela prisão que não decorre do cumprimento de pena. Prisão processual é a prisão que ocorre antes da condenação transitada em julgado. É a prisão que se impõe para a garantia do processo, para a garantia da investigação. É uma prisão muleta, é uma prisão auxiliar, é uma prisão suporte, é uma prisão cujo único desiderato é tornar possível que a persecução penal atinja os seus fins, que são o esclarecimento da verdade. Muito bem. Esta prisão processual não afronta o princípio do estado de inocência. Artigo 5º, inciso 57. O fato de uma pessoa não se considerar culpada antes do trânsito em julgado da condenação, o fato da pessoa ostentar a condição de não culpada antes do trânsito em julgado da condenação, princípio consagrado, direito fundamental de ser considerado, vamos deixar de eufemismo, de ser considerado inocente antes da condenação transitar em julgado, este princípio não impede que o processo se proteja e tenha condições, instrumentos de garantir a consecução do seu fim com sucesso. Portanto, a prisão processual, a prisão antes da condenação transitada em julgado, não afronta o princípio do estado de inocência, princípio da presunção da inocência, princípio da não culpabilidade. Aliás, é um tema já batido, é a súmula número 9 do Superior Tribunal de Justiça. Pois bem, se a prisão processual não afronta o princípio do estado de inocência, por um lado, por outro, em razão deste princípio constitucional, a prisão processual só pode ser imposta quando ela for necessária e desde que adequada. Se a prisão processual não for nem necessária, nem adequada, aí ela afronta o princípio do estado de inocência. Para que se admita a prisão de um indivíduo antes da condenação final, esta prisão deverá ser processual. E para que a prisão seja processual, ela deve estar arrimada em dois pilares básicos de sustentação: necessidade e adequação. Portanto, para garantir o princípio da presunção da inocência, o legislador vai obedecer a um outro princípio constitucional, que é o princípio da proporcionalidade. Só se admite a restrição da liberdade de um investigado ou réu antes da condenação final, se ela for necessária e adequada. Pois bem, quando que uma prisão processual é necessária? Uma prisão processual será necessária quando se revelar e estiver presente o requisito da urgência. Como é que você vai prender alguém antes da condenação transitada em julgado se não houver urgência? Se aquela prisão puder esperar o desfecho sereno da persecução penal.
para que se imponha a prisão antes da condenação, ela tem que ser necessária. E só é necessária quando urgente. E quando que uma prisão é urgente? Uma prisão processual será urgente quando demonstrado o perigo de se aguardar a demora no desfecho do processo. Em latinês, usando essa expressão em latim, uma prisão processual será necessária quando estiver presente o periculum in mora, a demonstração do perigo da demora. Em outras palavras, em hipótese alguma será possível prender alguém antes do trânsito julgado sem a demonstração do periculum in mora. Daí porque toda prisão processual é prisão cautelar. Toda prisão processual tem natureza cautelatória. Toda prisão processual pressupõe urgência. Toda prisão processual exige necessariamente a fundamentação do periculum in mora. Muito bem. Quando estará demonstrado o periculum in mora? O periculum in mora, a urgência, estará demonstrada. Estará demonstrado o periculum in mora e a urgência nas seguintes hipóteses. Primeiro, quando ficar evidenciada a necessidade da prisão para a proteção da sociedade. Não dá para esperar o processo terminar para só então prender. Porque durante a tramitação do processo, a sociedade estará exposta a um grande risco. Deve ser demonstrado, nesse caso, o risco de que, solto, o acusado continuará a praticar crimes. Vejam o conhecido caso do maníaco do parque. O maníaco do parque estrangulava e matava mulheres, atraindo-as até o Parque Ecológico Tietê. Vários e vários homicídios foram praticados por ele. Pois bem, ele está respondendo ao processo. Como é que vai se aguardar o processo terminar para só então prendê-lo? E o perigo resultante da demora ameaça a sociedade. Portanto, o periculum in mora, a urgência da prisão processual se demonstra, em primeiro lugar, pela necessidade de garantir a ordem pública, quer dizer, proteger a sociedade. Segundo, a urgência também se impõe quando ficar evidenciado que o sujeito solto vai ficar destruindo provas, vai ficar ameaçando testemunha, vai inviabilizar a apuração da verdade. Como é que você vai esperar o processo terminar para só então prendê-lo? O processo não atingirá o seu fim, que é o esclarecimento da verdade. Por esta razão, impõe-se também a urgência quando estiver presente a necessidade de proteger a prova, de garantir a instrução criminal. E, finalmente, impõe-se a urgência quando o sujeito solto, não radicado no distrito da culpa, tiver se livrado de todos os bens e ameaçado desaparecer sem deixar vestígio, sem deixar rastro. É preciso, então, garantir a futura aplicação da lei penal. Então, a prisão processual somente poderá ser imposta quando ela for necessária, quando ela for urgente. E só será urgente quando demonstrado o periculum in mora. E o periculum in mora, basicamente, decorre da necessidade de garantir a ordem pública, da necessidade de garantir a instrução criminal, da necessidade de garantir a futura aplicação da lei penal. Então, já está aqui. Agora, e a adequação? Pode ser que a prisão provisória, que a prisão processual, que a prisão cautelar, que a prisão antes da condenação definitiva, pode ser que esta prisão seja necessária. Está ali demonstrada a urgência. Olha, nós precisamos proteger a ordem pública, precisamos garantir as provas, temos que impedir que ele fuja e desapareça. Pode ser que o periculum in mora esteja muito bem delineado. Mas pode ser que, a despeito disto,
a prisão provisória não seja a medida mais adequada para a hipótese. Como assim? Se houver alguma outra alternativa para se garantir o mesmo fim de proteção, se houver algum outro meio de se proteger a ordem pública, se proteger a instrução criminal, se garantir a aplicação da lei penal, se houver algum outro meio menos lesivo, menos invasivo, menos restritivo de atingir o mesmo fim, aí a prisão processual, a despeito de necessária, se tornará inadequada. Então, é muito importante que na fundamentação fique demonstrada não apenas a necessidade, como a adequação. E como é que se demonstra a adequação? Revelando que a prisão processual, além de necessária, é o único meio para se atingir esta proteção. E para fazer isso, forçosamente o juiz deverá, na sua fundamentação, demonstrar que não existe nenhuma outra alternativa. E a Lei 12.403 revelou-se de grande importância, porque foi esta lei que no artigo 319, ou melhor dizendo, foi esta lei que, modificando o artigo 319 do Código de Processo Penal, trouxe uma série de alternativas que têm preferência sobre a prisão. Portanto, além de demonstrar que a prisão é necessário também demonstrar que nenhuma das medidas alternativas constantes do artigo 319 seriam suficientes para proteger o processo. Então, o juiz, a despeito de demonstrar a necessidade da prisão processual para garantia da ordem pública, garantia da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, a despeito de demonstrar essa necessidade, não conseguir demonstrar que nenhuma destas medidas seria incapaz de proteger o processo, a prisão torna-se ilegal, descabida. Então, o que o juiz tem que fazer? Primeiro, além de demonstrar a necessidade, ele tem que falar, bom, vamos imaginar um sujeito um pedófilo. Muito bem. Pedófilo que foi preso em flagrante. E agora, como é que nós vamos fazer? Vamos converter esta prisão em flagrante numa prisão processual? Vamos lá. É necessário para a garantia da ordem pública? É. Muito bem. Está demonstrada a necessidade. Agora vamos ver se a medida é adequada. Vamos olhar aqui o artigo 319, você vai me ajudar, e verificar se alguma das medidas alternativas aqui previstas já seria suficiente para proteger o processo. Vamos lá. Comparecimento periódico em juízo. Bom, eu não vou decretar a prisão preventiva do pedófilo, mas eu vou obrigá-lo a comparecer ao fórum de 15 em 15 dias para justificar o que ele está fazendo. Vocês acham que esta medida alternativa seria suficiente para proteger o processo e, nesse caso, para garantir a ordem pública? Não. Então, vamos ver se tem alguma outra alternativa, porque essas alternativas têm preferência sobre a prisão, na medida que, sendo menos restritivas, menos rigorosas, menos lesivas, se elas forem suficientes, tornarão inadequada a prisão. Bom, proibição de frequentar lugares ou obrigação de manter distância de pessoas. Impraticável. Como é que proibir o sujeito de frequentar uma boate, um bar, ou de manter contato, até com aquela vítima específica, vai proteger todas as outras vítimas da sua potencial sanha concupiscente, lasciva e libidinosa? Evidentemente que não será suficiente. Então, proibição de se ausentar da comarca, tudo está no artigo 319, o juiz tem que olhar, não é suficiente. Recolhimento domiciliar noturno, também não é suficiente.
Suspensão do exercício de função pública, também não é suficiente. Internação provisória, aí depende do crime ser praticado com violência ou grave ameaça e de ter incidente de insanidade mental, muito difícil. Fiança, só a fiança não vai resolver. E a monitoração eletrônica, complicada, porque na hora da loucura o senhor arranca lá o fio e parte para cima da vítima. Então, neste caso, além de necessária, a prisão processual tornou-se adequada, porque consultando um rol de alternativas que tem preferência sobre a prisão porque são menos lesivas, constatou-se que nenhuma delas seria suficiente para garantir os fins do processo. Então nós temos periculo in mora, necessidade, e adequação. Muito bem. Feito isso, estabelecidas estas premissas básicas da prisão processual, perguntas. Com a nova lei, quantas prisões processuais passaram a existir? 2. Só 2. Prisão temporária, de constitucionalidade duvidosa, mas que merece, não é inconstitucional, já, isso é um tema já pacífico, mas que merece uma análise específica da Lei 7.960, de 1989, e a prisão preventiva. A prisão preventiva, sim, esta é a prisão que corresponde à quase totalidade dos casos. E é a prisão preventiva que pressupõe esta necessidade e esta adequação. E a prisão em flagrante? Ninguém mais responde a um processo por estar preso em flagrante. Com a nova lei, efetuada a prisão em flagrante, concluído o auto de prisão em flagrante, ou melhor, terminada a lavratura do auto de prisão em flagrante, está preso. Foi formalizada a prisão. Entregue a nota de culpa ao preso. A autoridade policial tem o prazo de 24 horas para remeter esse auto ao juiz competente. E o juiz competente, ouvido o Ministério Público, vai ter que tomar uma decisão. De maneira que a pessoa é presa em flagrante, mas não permanece presa em flagrante. Recebidos os autos de prisão em flagrante, caberá ao juiz 3 opções. Se o auto de prisão em flagrante for nulo, não obedeceu às formalidades ou não era caso de flagrante, relaxa a prisão. Segunda hipótese, se houver uma destas medidas aqui presentes que permitam a proteção do processo sem aquele gravame, o juiz vai conceder a liberdade provisória impondo uma destas alternativas, porque elas têm preferência à prisão. E terceira hipótese, recebidos os autos de prisão em flagrante, se o juiz entender que a prisão é necessária e que nenhuma destas medidas aqui seriam suficientes para garantir o juízo, ele converte o flagrante em prisão preventiva. Esta é a conversão. Ocorre que, hoje a prisão preventiva, então, passou a ser a única prisão pela qual o sujeito vai responder durante o processo. Necessidade e adequação. Agora, além de estar presente a necessidade e a adequação, a lei exigiu algumas hipóteses. É necessária e adequada, mas mesmo assim a prisão preventiva só poderá ser decretada nos crimes dolosos, com pena máxima superior a 4 anos. Reincidente em crime doloso, violência doméstica, quando não houver dúvida sobre a identidade civil. Então veja só, ainda que esteja demonstrada a necessidade, ainda que demonstrada a adequação, se não for um crime doloso com pena máxima superior a 4 anos, não pode ser decretada a prisão preventiva. Aí não vai dar tempo, mas nós fazemos um comentário. Posso fazer uma propaganda, Luiz Flávio? No nosso curso de processo penal, do seguinte: existe a prisão preventiva genuína, a convertida e a substitutiva. Aí nós entendemos que, mesmo fora dessas hipóteses, caberia sim a conversão da prisão preventiva. Mas aí é uma outra discussão. Então, o importante é a excepcionalidade da prisão processual e a necessidade dela estar arrimada, tanto na necessidade quanto na adequação.
Prisão processual não é regra, não é meio de antecipar a sanha da sociedade em satisfação de justiça. É um instrumento processual útil sempre que for demonstrada a urgência e a adequação. Completando nossos 20 minutos, obrigado pela sua atenção. Está te parabenizando, já tinha te visto já em outras ocasiões, né? Depois, uma pergunta. Álvaro pergunta o seguinte, Fernando, vamos fazer um bate-bola aqui, tranquilo. Qual a posição dos tribunais hoje superiores acerca das provas obtidas por meio de gravação ambiental? Perfeito. Bom, a gravação, o que é a gravação? A gravação é feita por um dos próprios interlocutores. Ele mesmo está fazendo esta gravação. A tendência é, em regra, a gravação ela é admitida. Excepcionalmente, se esta gravação expuser a um vexame insuportável, não será admitida. Portanto, os tribunais enfocam essa questão atentos ao princípio da proporcionalidade, que nada mais é do que uma derivação da razoabilidade, que nada mais é, em linguagem popular, do que o bom senso. Tem que analisar o caso concreto. Não se trata de uma interceptação, de uma intromissão de um terceiro na conversa, mas de uma conversa entre pessoas. Portanto, em regra, em tese, a gravação ambiental é admitida. A menos que seja feita de forma muito subreptícia ou que se não houver uma relação de justificativa entre os fins e o meio que foi utilizado. Regra admite, excepcionalmente não. Pois bem, dentre tantas pessoas que te parabenizaram, o Diogo está ali com uma lista enorme que ele vai anunciar já no sorteio do livro, lá de Ilha Solteira, da Faciluz, da Uniesp, lá de Ilha Solteira, Alessandra, Raquel, Sérgio, Adriano, está todo mundo presente nesse instante e nos vendo lá em Ilha Solteira também. Agora, Marita. Marita é da cidade de... Não colocou a cidade. É legal quando vocês formularem a pergunta, coloca a cidade e a faculdade para a gente estar falando. Ela diz assim, numa conversa telefônica, um interlocutor grava a conversação do outro e o outro acaba confessando um crime. E isto é prova lícita, é prova ilícita e te parabeniza pela exposição e tudo. Marita Vargas, que eu não sei a cidade e a faculdade que ela está. Marita, a gente tem que analisar do ponto de vista da Constituição. A Constituição fala que é ilegal, ou seja, que não é admitida a interceptação de conversa telefônica. Interceptar pressupõe a figura do terceiro. Então, seja uma interceptação ou mesmo uma escuta telefônica, não é admitida. A gravação de uma conversa está fora dessa regra. Portanto, não está proibida e deve ser admitida, a não ser que, pelo princípio da proporcionalidade, acabe afrontando algum princípio de violação da intimidade. Sempre, neste caso de gravação, deve-se levar à ponderação dos valores contrastantes, tá certo? Jorge Crácios é de Londrina. O que eu entendi da pergunta dele foi o seguinte, Fernando. Provas ilícitas. O sujeito é condenado, depois da condenação, já com trânsito e julgado, descobre-se que a prova foi ilícita. O que se pode fazer neste caso? Bom, aí é o caso de revisão criminal. Só né? revisão. A revisão criminal e, dependendo do grau de ilicitude, até, a meu ver, uma revisão criminal com a possibilidade de concessão de um habeas corpus de ofício para soltura imediata, se ele estiver preso. Então, revisão criminal, sem dúvida. E a prova ilícita, ela não pode servir de escudo para perpetuar condenações injustas. A Ângelo Marcelo, também não temos aqui a faculdade ou a entidade que ele está, parabeniza pela aula e eu gostaria de saber sua opinião sobre a constitucionalidade da prisão temporária. Você mencionou rapidamente e o Ângelo já vem com tudo e já quer saber mais firmemente. Sim ou não? Tá bom, Ângelo, é o seguinte, a prisão temporária, em regra, ela não estaria arrimada no periculo mori e perderia esse caráter de prisão processual. No entanto, como ela é imposta no caso da imprescindibilidade para o sucesso das investigações, ela acaba estando diretamente ligada à consecução dos fins do processo. E por essa razão, como ela protege o processo, ela tem uma natureza processual e, em razão disso, a jurisprudência tem considerado ela constitucional. Eu acho que ela bate na trave, tá certo? Mas não é inconstitucional. Bate na trave. Legal.
Pois bem, gente, Fazer um convite só. tem mais perguntas. Temos um... Sim, vamos fazer um convite. Tem mais parabenizações ao Fernando. E está ali, o Diogo já vai daqui a pouco mencionar mais pessoas. Você sempre coloque parabenização para essa fera aqui que está sempre inovando, trazendo coisas maravilhosas. É uma honra para mim. Ele que está me dando o privilégio de estar nesse projeto bem sucedido, porque tem a marca Luiz Flávio Gomes. Bacana, bacana, sensacional. E você está promovendo hoje um evento com a Glória Pérez, com a Cláudia Raia, e com vários professores sobre tráfico de pessoas. Seminário Internacional sobre Tráfico de Seres Humanos. Polícia Federal, Ministro da Justiça, Tribunal de Justiça, Procurador-Geral de Justiça, Delegado-Geral, Luiz Flávio Gomes, vai ter grandes juristas lá. E, se nada disso te animou, vai estar a Cláudia Raia, a Glória Pérez, provavelmente a Carolina Dickmann. Portanto, vocês são convidados para estarem hoje na Assembleia Legislativa de São Paulo, em frente ao Parque do Ibirapuera, 7h30 da noite. Tem 4 plenários te esperando lá, tá certo? Sai de casa agora, que eu espero você. Legal, então todo mundo junto. Eu também estarei lá, agora com a Carolina Dickmann, obrigatoriamente, não tem jeito, né? Pelo menos para a gente falar um pouco da lei dos crimes de informáticos. Isso, boa, fantástico. Muito bem. Legal, gente, sensacional. Fernando Capês, sua intervenção brilhante, extraordinária. O livro do Fernando já foi sorteado, Diogo? Já foi sorteado? Não? Vai ser sorteado agora. Então, bacana, vai ser sorteado o livro agora do Fernando Capês. E, em 2 minutinhos, o Diogo vai fazer o sorteio. Em 2 minutinhos, Rogério Sanches, com todas aquelas leis já anunciadas, Rogério vai dar o show dele. Já. E um convite para todo mundo. Dia 1º de julho, estaremos inaugurando o nosso canal do Atualidades do Direito no Portal Terra. É o AD no Terra. 1º de julho, 20h30. Imperdível, anote na sua agenda. Anote aí. Imperdível, você tem que estar com a gente nesse dia para curtir um mundo de informações de 8h30 às 11 da noite, todos os dias, lá no Portal Terra. É o nosso canal AD, o Atualidades do Direito no Terra. Tá? Fernando Capês vai ser um dos frequentadores quase que diários do nosso programa. Comigo. Fernando, muito obrigado. Valeu, então. Agradecemos muitíssimo. Sucesso total. Já vai sortear. Um abração. Forte abraço. Ok, vamos lá.